Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a Sonata a Kreutzer do Tolstói. Este livro aqui então é de 1891, não é? O que corresponde a dizer que esse daqui é um livro que pertence à segunda fase da carreira do Tolstói, que é uma fase marcada sobretudo por um discurso mais moralista, né? mais moralizante, que pode ser encontrado, por exemplo, em Ana Karenina, no Sonata a Kreutzer, ou mesmo no Padre Sérgio, que é um livro que já tem vídeo no canal e cujo link vai estar lá embaixo. Então, o Tolstói já havia publicado lá o Ana Karenina, que é um texto que, apesar de eu não ter lido, eu acho que não tem como você não saber pelo menos um pouco da história desse que é que é considerado um dos maiores romances, né, do Tolstói. E o que ele vai fazer aqui neste Sonata a Kreutzer é, de certo modo, retomar alguns motivos que o moveram durante a narrativa de Ana Karenina, mas de uma maneira um pouco mais sucinta e dando um outro fim, né, um outro desfecho para as atitudes catastróficas dessas personagens aqui. Assim como acontece em Ana Karenina e em Padre Sérgio, as mulheres aqui elas são vistas de uma maneira um pouco problemática para os nossos olhos de leitores do século XXI. Mas o que o Tolstói vai fazer aqui ele vai tratar de temas polêmicos para a sua época, utilizando-se de argumentos que são polêmicos para a nossa época, não é? Então, alguns exemplos desses temas são as relações entre os sexos e o desgaste dos relacionamentos que decorrem dessas relações, não é? Então ele vai falar bastante do processo da conquista, não é? Desde lá do momento em que as pessoas começam a se apaixonar, o namoro, o noivado, o casamento, e de como todas essas relações vão com o tempo se desgastando. E esse desgaste se dá sobretudo porque nós temos uma ideia do que é o amor, mas essa ideia ela é impraticável na nossa vida cotidiana, porque, segundo o Tolstói, não se pode amar. O sentimento amoroso ele não se mantém puro por muito tempo por dois motivos principalmente. O primeiro desses motivos é o amor, ele causa um sentimento de posse que vai levar ao ciúme, e o ciúme não é um sentimento puro, né? E o segundo desses motivos, e é o mais grave, segundo aqui a visão do Tolstói, é que o amor, de certo modo, abre as portas para a questão do sexo. E o sexo é, segundo o que a gente vê aqui pela argumentação do Tolstói, o sexo é o grande e principal instrumento de corrupção do ser humano. E é justamente por conta desses dois fatores que o amor não pode ser um sentimento puro. E é justamente porque nós nos damos conta de que o amor não é um sentimento puro que os nossos relacionamentos geralmente não duram por muito tempo. Porque a gente tem essa ideia de que esses relacionamentos eles devem ser sustentados pelo amor, mas o amor ele não pode ser praticado tal qual nós gostaríamos que ele fosse, porque nós temos uma ideia impraticável do amor. Bom, outro tema que o Tolstói trata aqui nesse Sonata a Kreutzer é o papel da mulher dentro da sociedade e como esse papel da mulher dentro da sociedade é determinado pela maneira com que o homem olha para a mulher. Então isso é uma coisa muito curiosa de você ver a percepção que o Tolstói tinha desse tema lá no fim do século XIX, não é? E é curioso porque ele tem a noção de que desde cedo os homens eles são criados para enxergar a mulher como se fosse só um objeto sexual, não é? E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção dentro desse texto, porque apesar do Tolstói ter um discurso extremamente radical com relação às mulheres, a gente percebe que ele odiava a figura feminina, porque se o sexo é o grande elemento corruptor do ser humano, o instrumento da corrupção é a mulher, segundo a argumentação dele aqui. Mas apesar dessa argumentação ser uma argumentação extremamente problemática aos nossos olhos de leitores do século XXI, e isso eu martelo bastante nessa tecla, porque as pessoas não sabem o que se chama generosidade histórica, então as pessoas têm a mania de esperar que uma pessoa que nasceu na Rússia provinciana do século XIX pense
como uma pessoa que nasceu na França do século XX, na segunda metade do século. Sabe assim, não é possível que isso aconteça, porque são contextos e épocas totalmente diferentes, então a pessoa não pode ter a mesma mentalidade, ok? Ok. Bom, então, mas perceba, por mais que todo o discurso que o Tolstói tenha seja um discurso extremamente problemático aos nossos olhos, por mais que esse discurso seja um discurso que, digamos, desperta um certo asco por esse personagem que profere essas palavras aqui, que são palavras que, enfim, que são palavras que de uma maneira ou de outra acabam expondo um tipo de pensamento que era também o pensamento do próprio Tolstói, disso nós sabemos todos, né? Mas enfim, apesar disso, tem um ponto aqui que eu acho que é o ponto central de toda a argumentação desse personagem, que eu gostaria de ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, isso nessa minha edição aqui da editora 34, está na página 50. Ele diz o seguinte, a escravidão da mulher consiste unicamente em que os homens querem e consideram muito bom utilizá-la como um instrumento de prazer. Bem, e eles que libertam a mulher concedem-lhe toda espécie de direitos, iguais aos dos homens, mas continuam a ver nela um instrumento de prazer, e assim a educam na infância e depois por meio da opinião pública. E eis que ela continua sendo a mesma escrava humilhada e pervertida, e o homem o mesmo senhor pervertido de escravos. Libertam a mulher nas escolas e nos parlamentos, mas olham-na como um objeto de prazer. Ensinem-lhe como ela foi ensinada em nosso meio, a olhar assim para si mesma, e ela sempre permanecerá um ser inferior. Ou seja, e isso é uma coisa que a gente vê refletida até os dias de hoje, não é? Quer dizer, durante o meados do século passado até agora, nesse nosso novo século, a gente sempre tem essa ideia da libertação feminina e tudo mais. Só que a mulher, ela continua, apesar da mulher ter adquirido mais direitos frente à sociedade, não é? A gente ainda vê a mulher como um ser inferior, né? E eu não estou falando que eu vejo, mas enfim, a sociedade de uma maneira geral ainda continua lançando esse olhar inferiorizante para a mulher, né? E é justamente por conta disso que a mulher, que não importa que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens, ou mais direitos que os homens, como algumas pessoas insistem em dizer, não importa que isso aconteça, a mulher ainda, enquanto a base do pensamento não mudar, as coisas não vão melhorar tanto quanto nós acreditamos. E esse é o ponto principal da argumentação desse personagem. Olha, toda essa imagem que eu estou fazendo da mulher se dá sobretudo porque a sociedade nos ensina a olhar para a mulher desta maneira. E é justamente por conta disso que a gente cria essa imagem idealizada do amor. Porque essa imagem idealizada do amor é uma coisa criada não para os homens, mas sim para as mulheres. Porque afinal de contas, desse modo você consegue domesticar a mulher para que a mulher possa estar sempre em busca desse amor ideal e inalcançável, porque não é uma coisa que não se pratica empiricamente. Então perceba que a visão que o Tolstói tem aqui, que o Tolstói demonstra aqui, de questões como a corrupção do ser humano, ou o desgaste das relações, ou essa ideia toda desse amor que não é um amor que pode se manter puro por muito tempo, ela advém sobretudo da maneira com que as sociedades tratam a mulher e a maneira com que as sociedades impõem que a mulher mesma se enxergue e se trate. E isso é, na minha opinião, algo extremamente revolucionário quando a gente pensa na época em que esse livro foi escrito e na sociedade em que esse livro foi escrito. Então, é um livro que tem ideias problemáticas? Sim, é. Mas se você observa que o centro da questão é justamente uma crítica a esse modo de olhar para a mulher, a coisa pode ser que mude um pouco aí ao decorrer da sua leitura. Então fica aqui o meu apelo para que você preste atenção nesses outros detalhes e não se atenha só àquilo que o personagem está dizendo diretamente. Mas enfim, essa daqui então é o título deste livro, ele remete a uma sonata do Beethoven composta em 1803, se não me engano,
aqui, essa minha edição aqui pela editora 34, ela foi traduzida pelo saudoso Boris Schneiderman e traz aqui um texto na orelha, que é um texto muito interessante, que explica a relação entre esse texto e a música do Beethoven, e isso também ocorre aqui no pós-fácil, também assinado pelo Boris Schneiderman. Mas enfim, o fato então é que essa sonata ela não empresta somente o título aqui a esse texto do Tolstói, mas ela também está dentro do momento central da narrativa e mais do que isso, o ritmo, digamos, essa é uma narrativa extremamente vertiginosa, no sentido de que ela não se mantém em um único ritmo ao longo de todo o livro. Ela vai e volta em movimentos delirantes, de acordo com a emoção desse personagem principal aqui, que está nos contando essa história. Mas enfim, essa música do Beethoven ela não empresta só o seu título e não só está presente no momento central do texto, mas ela também dita o próprio ritmo da narrativa. Então, se você pega a sonata Kreutzer, vou deixar o link para uma das versões lá embaixo. Se você pega essa sonata e se você for ler o texto ouvindo a sonata, você consegue perceber que há uma certa equivalência entre o ritmo da narrativa, o desenrolar desses capítulos e os movimentos da sonata. Então isso é uma coisa muito interessante, como o Tolstói conseguiu aliar esses motivos da narrativa e essa sonata na qual ele se inspirou para poder contar essa história aqui. E pensando nessa questão toda de ser uma narrativa extremamente vertiginosa, extremamente diferente de algumas outras narrativas que são mais, digamos, comportadas do Tolstói, como por exemplo La Guerre et Paix, não é? Esse livro me lembrou bastante os livros do Dostoiévski. Se você pega aqui esse personagem, não é, que tem um nome difícil pra caramba, que eu nunca vou saber falar, enfim, que se chama Posnichev ou algo do tipo, não é? Se você pega esse personagem, ele lembra bastante o Homem do Subsolo do Dostoiévski, justamente porque ele empreende um monólogo alucinado ao longo de todo o texto. Mais do que isso, esse texto aqui me lembrou bastante também esse Adócio do Dostoiévski também, que já tem vídeo no canal, o link para ele vai estar lá embaixo, né? Que você tem esse personagem que está tentando entender por que a mulher dele se matou. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui dentro da sonata a Kreutzer. Então, a gente tem a história desse... e antes de eu entrar diretamente no enredo do livro, é interessante dizer que esse livro aqui também, o Sonata a Kreutzer, me lembrou bastante o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que também já tem vídeo no canal, o link vai estar lá embaixo. Mas enfim, a história vai falar então da história desse narrador. A história vai falar da história. O livro vai falar da história deste narrador que está fazendo uma viagem de trem e durante essa viagem ele acaba conhecendo algumas pessoas que estão ali na cabine com ele, e dentre essas pessoas está um sujeito, né, que é aqui o tal do... como é o nome dele? O maluco aqui que fala tudo, o Posnichev, né? Dentre esses personagens que o narrador conhece, está o Posnichev, e desde o início a gente já sabe que ele cometeu um crime. Né? Enfim, eu não vou entrar em detalhe, apesar de que isso fica claro aqui, se não me engano, no texto da orelha já fala um pouco desse crime, mas enfim. Ou não lembro. Mas a gente fica sabendo assim disso logo, sei lá, nos 5 primeiros capítulos, você já fica sabendo que o crime é esse, mas eu não vou falar. Apesar de que, pelo que eu estou falando aqui, pelo que eu vou falar a partir de agora, você já vai poder inferir qual foi o crime desse sujeito. Mas enfim, o fato então é que esse tal desse Posnichev cometeu um crime. E esse crime então foi movido sobretudo por conta dessa visão que ele tem do amor e etc. O que ele vai tentar fazer aqui, a partir do momento em que ele diz para o narrador que cometeu esse crime, é tentar explicar os motivos que o levaram a cometer esse tal desse crime aí. Então, a partir desse momento é que há um apagamento desse narrador, o narrador quase some dentro desse monólogo que vai ser empreendido aqui pelo Posnichev, que vai assumir a narração, e a partir de então a gente vai acompanhar o processo de exposição dessas ideias todas que eu vim falando para vocês
desde o início do vídeo. Então, perceba o seguinte, ele vai tentando justificar o seu crime e ele tenta justificar mostrando a trajetória dele, desde lá da juventude dele, que é uma juventude extremamente marcada pela educação sexual, digamos assim, porque isso é uma coisa que, eu não sei se isso acontece até hoje em dia, mas até um tempo atrás era muito comum, até aqui no Brasil, que os jovens fossem iniciados sexualmente indo em casas de prostituição. Então é mais ou menos isso que acontece aqui com esse sujeito. Então perceba aqui, você tem a narração dessa história desde lá da vida, da juventude desse sujeito, até o seu crime de fato, passando nesse meio tempo pelo casamento e pelo fracasso desse casamento desse personagem. O personagem então acaba se casando com uma mulher que desde o início ele percebe que é totalmente diferente dele, mas apesar disso os dois acabam insistindo na relação e acabam se casando. Eles têm, se não me engano, 5 filhos, só que mesmo com o advento desses filhos, esse casamento ele está fadado ao fracasso desde o início, e isso fica claro desde a primeira briga do casal, que acontece logo na lua de mel. Então ele vai contando de como esse sentimento amoroso foi se transformando em uma raiva, em um ódio, em um rancor de ambas as partes. Né? Esse sentimento era recíproco entre os dois. E como que isso acaba, de certo modo, fazendo com que esse casamento finde. Só que mais do que isso, o estopim não, mas o ápice da separação, do momento de separação desses dois personagens, não é o aparecimento de um terceiro sujeito, que é um violinista, e esse violinista acaba se aproximando muito da mulher desse narrador não, mas da mulher do Posnichev aqui. Então, por quê? Porque esse violinista, ele se aproxima dela com digamos, a desculpa de querer se apresentar junto com ela em um recital de música, porque ela tocava piano. E a sonata do Beethoven aqui, a sonata Kreutzer, ela é uma sonata para piano e violino. Então perceba que a sonata do Beethoven, então, ela aparece nesse momento central, e é justamente por conta dessa sonata que o narrador começa a pensar que há algo, que o narrador não, mas que o Posnichev acaba começando a pensar que há um relacionamento sexual, há um envolvimento sexual entre a sua mulher e esse violinista. Por quê? Porque eles dois vão tocar essa sonata Kreutzer em uma festinha dentro de casa. Então assim, imagina você que você vai dar um almoço na sua casa no domingo e daí você coloca para tocar no rádio Beethoven. Ele fala assim, não, pera um pouquinho. Essa música ela é muito imponente para estar sendo tocada em uma ocasião tão ordinária quanto essa. O que significa que muito provavelmente eles estão tocando essa música para tentar mostrar qual é a verdadeira natureza da relação deles dois. Então todo o ciúme que já vinha percorrendo desde lá do aparecimento desse violinista acaba atingindo seu ápice no momento em que eles começam a tocar essa sonata, e a partir daí a gente vai acompanhando a descida desse Posnichev até a loucura e o término do casamento. E foi justamente por conta disso que eu me lembrei lá do Dom Casmurro, porque aqui, tal qual acontece lá com a Capitu, a gente não tem certeza em momento nenhum se essa mulher está ou não traindo o marido, apesar dela receber esse sujeito quando o marido não está em casa, mas não fica explícito em momento nenhum. E a exemplo do que o Machado fez lá no Dom Casmurro, aqui o que o narrador tenta fazer, ele está tentando te convencer que ele estava certo. Então, o que ele vai fazer é tentar mostrar indícios de que a mulher era uma rameira desde o início lá do envolvimento dos dois. Então perceba que isso é uma coisa que o Machado vai fazer, e foi justamente por conta disso que eu me lembrei desse livro do Machado, e foi justamente por conta da temática em si desse personagem, falando um pouco da própria vida e do seu relacionamento com a mulher, que eu me lembrei aqui da Dócil do Dostoiévski. Então, tudo isso para falar que esse daqui é uma novela bem curtinha, eu consegui ler esse livro em pouco mais de 3 horas, então assim, pouco mais de 3 horas, em 2 horas e meia mais ou menos já tinha terminado, mas assim,
O importante desse livro é, quando você for ler, tudo bem, é revoltante, várias passagens aqui são revoltantes, são, mas sempre tenha em mente a intenção por trás da construção desse diálogo, ok? Mais do que expor as suas ideias, o Tolstói ele faz isso de uma maneira estética. E é isso que a gente tem que levar em conta. Por que, que ele está falando essas coisas dessa maneira, sendo que ele poderia falar de outras? É justamente esse o pulo do gato que a gente tem que ter quando a gente for ler qualquer livro, não só esse, mas enfim, qualquer livro de qualquer época, falando de qualquer tema. Certo? É isso então, fica aqui a dica de mais este livro muito bom, apesar dos pesares, não é? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!